Entidades do direito divergem sobre o uso de juiz federal em zonas eleitorais. Associações e entidades do direito se reuniram nesta sexta-feira para debater como a Justiça Eleitoral pode julgar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que estejam ligados a infrações eleitorais. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a competência para julgar crimes de corrupção ligados aos eleitorais é da Justiça Eleitoral. Com isso, a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, criou um grupo de trabalho para estudar a melhor forma para a Justiça Eleitoral julgar crimes comuns. Em audiência pública realizada no TSE, entidades como a AJUF, a Associação de Juízes Federais do Brasil, e a ANPR, a Associação Nacional de Procuradores Federais, defenderam o uso de juízes federais para auxiliar os magistrados estaduais no julgamento de crimes comuns. Para Fernando Marcelo Mendes, presidente da AJUF, a medida dará eficiência à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma justiça célere, uma justiça especializada, mais para julgamento de matéria eleitoral. Quando você vai trazer para o contexto da Justiça Eleitoral julgamento de crimes de uma natureza comum e de natureza complexa, a Justiça Eleitoral hoje, na forma que ela é composta, que o juiz tem mandato temporário e que não estão afetos a esse julgamento de crimes comuns, a preocupação nossa qual é? Que isso possa redundar numa ineficiência da Justiça Eleitoral. A sugestão foi considerada inconstitucional por outras entidades presentes na audiência, como a AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros, e a União dos Vereadores do Brasil. Para Guilherme Barcelos, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a proposta fere o princípio do juiz natural. O artigo 120, incisos 1 e 2 da Constituição, ele dispõe claramente que as zonas eleitorais serão ocupadas por juízes de direito. Juridicamente falando, juízes de direito são juízes estaduais, não são juízes federais. Juízes federais, pelo próprio texto constitucional, são chamados de juízes federais. Então o problema, novamente, é de constitucionalidade e de legalidade em sentido estrito, de tal maneira que a posição de juízes federais em zonas eleitorais é inconstitucional e ilegal também. O advogado ainda criticou a criação de varas especiais em Porto Alegre, responsáveis por julgar todos os crimes comuns do Rio Grande do Sul que sejam ligados a infrações eleitorais. O ministro do TSE, Og Fernandes, coordenador do grupo de trabalho criado para apontar soluções para a Justiça Eleitoral após a decisão do Supremo, não quis antecipar uma opinião sobre o uso de juízes federais nas zonas eleitorais, mas disse que o grupo vai divulgar no dia 14 de maio o relatório final com as proposições para o problema. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.